Fala pessoal, bom dia, bom início de semana. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, pessoal, vamos dar sequência aqui aos estudos de língua portuguesa e mais precisamente na parte de gramática, tá? Hoje nós iremos continuar o estudo de fonologia e fonética. Na última aula estudamos fonemas, estudamos letras. Entendemos que fonema e letras são coisas diferentes, porque fonema é o som que sai da letra e a letra é a transcrição, ou seja, é o significado que ele dá ao som, é a escrita do som. Tá? Estudamos encontros vocálicos, encontros consonantais, e hoje nós iremos terminar esse capítulo 4 aí do livro. Tá? Quem quiser ir acompanhando, tá aí no capítulo 4. Então vamos lá. Hoje iremos falar um pouco sobre dígrafo, tá? O que é dígrafo, gente? Dígrafo são duas letras, tá? Que representam um único som. Tudo bem? Então, quando você encontrar duas letras que representem um som, você vai chamar de dígrafo. Esse aí é muito importante, tá? Quem tiver com um papelzinho aí, com um caderno, anota o significado de dígrafo. Duas letras onde representa apenas um fonema, apenas um som, tá? Então dá uma notadinha aí que iremos ver alguns tipos de dígrafos aqui, tá? Ó, nessa parte de dígrafo, nós temos os dígrafos que se separam, tá? E os dígrafos que não se separam, tá? E a representação do dígrafo vai se dar por meio disso aqui, ó. Tá vendo essa parte aí com o espaço dividindo no meio e a representação do som? Por exemplo, o LH, ele é representado como se fosse esse Y aí de cabeça para baixo. O NH é o N com a perninha puxada. O QU, ele vai representar o K. O GU vai ser só o G. O RR, um R maiúsculo. Tudo isso, gente, é quando duas letras elas representarem apenas um som. Tá? Por exemplo, na palavra calha, eu não escuto o som do H. O H do português ele é mudo, tá? É diferente do H americano que tem um som de um R fraco. O H do português não. Então, aqui embaixo nós temos os dígrafos que se separam, tá? Se aqui na parte de cima é LH, NH, QU, GU e também eu incluiria aí o CH, são dígrafos que não se separam. O que é isso, professor? Se eu for separar aqui a palavra calha, eu ia separar CA, tracinho, LHA. Esse LHA, esse NH, QU, GU não vai separar, tá? E também o CH. Já os dígrafos que se separam, tá? Temos aí o RR, SS, SC, SC cedilha. Esses dígrafos eles vão se separar. Se você chegar no final da linha de sua escrita lá e encontrar a palavra carro, você vai colocar em cima CAR e embaixo RO, tá? Se você estiver escrevendo o seu texto e no final da linha encontrar a palavra nascer, você vai separar NAS tracinho CAR, tá? São algumas dicas de palavra que iremos ver mais para frente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aqui. Agora, também do lado de cá, nós iremos encontrar os dígrafos que chamamos de dígrafos nasais, tá? São duas letras, lembra do que eu falei lá do princípio de dígrafo? São duas letras com apenas um som, beleza? Então, nesse dígrafo nasal aqui, nós iremos encontrar A, E, I, O, U, seguido ou não de M, mas isso aí tem que vir no começo ou no meio da palavra, tá? Se vier no final, não vai ser mais. Então aqui, ó, eu tenho a palavra tampa como exemplo. A palavra tampa, você não escuta o mesmo M que sai na palavra Maria,
por exemplo, tá? Você escuta o T, escuta o A, escuta o P e escuta o outro A. Mas quando junta o AM aqui, ele vai soar o quê? Como se tivesse um A tio em cima. Então aqui nós temos um dígrafo, que chamamos de dígrafo nasal. Duas letras que representam um som, que esse som sai pelo nariz. Por isso, dígrafo nasal. Tá certo, pessoal? Mais para frente, gente, nós iremos falar sobre sílaba, tá? O que é sílaba? Sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados numa só emissão de voz, tá? Então, por exemplo, quando você fala a palavra boca, você fala duas sílabas. Por quê? Você pronuncia, a sua voz pronuncia dois sons separados. Boca, tá certo? Então aqui eu tenho um exemplo de uma sílaba, na verdade duas sílabas aqui, tá? Então sílaba o quê? Fonema ou grupo de fonema pronunciado numa só emissão de voz. Se você emitir a sua voz duas vezes, aí teremos duas sílabas. Se emitir três vezes, teremos três sílabas. E assim sucessivamente, que iremos ver a classificação das sílabas daqui a pouco, tá? A base da sílaba é uma vogal, como eu falei na última aula, né? Não existe sílaba com mais de uma vogal. Se tiver mais de uma vogal na mesma sílaba, uma vai ser uma vogal e as outras que estiverem, pode ter até três, serão semivogais. O que é isso? São vogais com menos forças, que também iremos ver como funciona esse sistema de vogal e semivogal, tá? Aqui embaixo eu tenho um exemplo, aptidão. Temos três sílabas e temos aqui uma parte onde tem duas vogais na mesma sílaba. Só que o A ele vai fazer o papel de vogal e o papel de semivogal, tá? Sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que eu pronuncio com mais força. Por exemplo, na palavra café, eu demoro mais no K ou no Fé? Eu demoro no Fé, tá, gente? Então, a sílaba tônica, ela vai ser a sílaba que eu falo com mais força. Se a palavra vier com acento gráfico, essa parte aí já vai ser a sílaba tônica, tá? Café, por exemplo, a palavra caju, o U não vai ter acento, tá? Mas, por exemplo, a palavra caju, a sílaba mais forte, a sílaba tônica é o JU, o JU, tá? O contrário é a sílaba átona, que é o quê? A parte mais fraca da palavra. Aqui eu tenho a palavra postura, tá? Então, compostura, eu demoro mais tempo no tu. Então, a parte silábica que eu demorar mais tempo, o tu, então essa parte aí vai ser a tônica e todas as outras vai ser átona. Não existe palavra com mais de uma sílaba tônica, tá? Ela pode ter várias sílabas átonas, mas tônica só vai ter uma, tá certo? Aí aqui, gente, vamos para a classificação. Se a palavra ela só tiver uma sílaba, eu chamo de monossílaba, né? Mono é o radical aí usado para falar de que só tem uma quantidade, tá? Se tiver mais de uma, tiver duas sílabas, chamo de dissílabas, tá? Quando a palavra tem no mínimo não, quando a palavra tem no máximo duas sílabas. Se a palavra tiver três sílabas, nós chamamos de trissílaba. Quando tem mais de três, tá? 4 ou 10 sílabas, nós chamamos de polissílaba, tá, gente? Isso é um assunto muito simples. Vocês já viram já nos anos iniciais lá do ensino fundamental, mas o ensino médio ele é uma revisão do ensino fundamental, tá, gente? Vimos a classificação quanto ao número de sílabas. Agora vamos ver quando uma palavra tiver a tonicidade mais forte em uma sílaba, como é que eu vou chamá-la, tá? Vamos levar em consideração isso aqui, tá?
Uma palavra, por maior que ela seja, nós só iremos contar as 3 últimas sílabas, tá, gente? Na palavra matemática, por exemplo, ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, né? Então, para contar a tonicidade, ou seja, se ela é uma palavra mais forte, nós iremos pegar as 3 últimas sílabas, tá? Iremos pegar o CA, cadê aqui? Iremos pegar o CA, o TI e o MA. Então, se a última sílaba, que é o CA, for a mais forte, nós chamamos de oxítona. Se a segunda sílaba for a mais forte, nós chamamos de paroxítona. Se a terceira sílaba for a mais forte, nós chamamos de proparoxítona. Tá? A contagem é feita do final da palavra para o começo. Tá, gente? Então, quando a minha última sílaba é a mais forte, oxítona. Quando a segunda é a mais forte, paroxítona. A terceira, proparoxítona. Lembrando que não teremos 2 sílabas fortes na mesma palavra, tá certo? Hiato. Hiato é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba, tá? Mas que quando iremos fazer a divisão da palavra, cada uma vai para um lado, tá, gente? Então aqui, ó, nós temos a palavra duas, tá? E na primeira sílaba ficou o DU, na segunda ficou o AS, tá? Então ficou uma vogal na primeira sílaba, outra vogal na segunda. A palavra enjoar também é uma vogal na primeira, outra na segunda e outra na terceira. Aqui também nós temos um hiato, tá? O conceito de hiato é o quê? É o encontro de vogais, de 2 vogais, na mesma sílaba, tá? Só que, perdão, na mesma palavra, mas em sílabas diferentes, tá, gente? E um detalhe, quando você encontrar uma palavra com a letra repetida ou com a consoante repetida, tá? Cada uma vai ficar em uma sílaba. É o que acontece com a palavra enjoo, com a palavra voo, com a palavra ficção. Quando você encontrar 2 letras iguais na mesma palavra, cada uma vai ficar em uma sílaba. Tudo bem? Ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, tá, gente? Mas lembrando que na mesma palavra, na mesma sílaba, perdão. Lembrando que no ditongo nós teremos algumas classificações, né? Ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral, ditongo nasal e o ditongo aberto, tá? Nós iremos mais para frente quando estudarmos acentuação gráfica, que será o dos próximos assuntos aí, tá? Daqui a uns 2, 3 aulas iremos começar a acentuação gráfica, nós iremos se aprofundar aqui, beleza? Então, o ditongo crescente é quando o que cresce, né? O que vem de baixo para cima. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos um menos, tá? E aqui nós temos um mais, beleza? Para ficar claro. Então, na palavra história, nós demoramos mais tempo falando o A ou o I. Nós demoramos no A. Então, ela vai do menor para o maior. O que vai do menor para o maior é o quê? Quando está crescendo, tá? Se for do menor para o maior, o que é que vai acontecer? Ele vai decrescer, né? Ele vai declinar. Então, quando vem do menor para o maior, voltando, nós temos um ditongo decrescente, tá? Então, esse tipo de assunto aqui nós iremos aprofundar quando tivermos em acentuação gráfica. Vai ficar bastante claro para vocês, tá? Tritongo, nós iremos ter um menor, um maior e um menor na mesma sílaba, tá? Vejam, a palavra Uruguai. Uruguai eu tenho 3 vogais na mesma sílaba, mas eu falei que não pode ter 3 vogais, tá? Nós teremos 3 vogais, mas vai ter uma semivogal, a vogal que é a mais forte no meio e a semivogal no final, tá? Então em Uruguai eu tenho aí
U, A, I. Mas o U é semivogal, o A vai ser vogal e o I semivogal. Tá, gente? Na parte do tritongo, a vogal vai ficar sempre no meio, tá? No meio da palavra. Então não confundam aí. Mas não se preocupem não, que a gente vai entendendo. Quando chegar em acentuação gráfica vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Encontro consonantal. Nós temos alguns, né? O encontro consonantal, como o próprio nome já diz, né, é um encontro de duas ou mais consoantes. Ele não tem vogal intermediária, tá? É só consoante. Desde que não constituam um dígrafo, tá? RR, SS, tá certo? São encontros de consoantes e podem ocorrer na mesma sílaba ou não, tá? Quando acontece na mesma sílaba, nós chamamos de encontro consonantal perfeito, tá? São duas vogais, são duas consoantes na mesma sílaba. É o que acontece com a palavra prato, placa, broche, blusa, treino. Tudo isso aí são encontros consonantais perfeitos, tá, gente? Duas consoantes na mesma. Se o perfeito são duas consoantes na mesma sílaba, o imperfeito vai ser o contrário. São palavras que têm duas consoantes, mas elas se separam, tá? Advogado, admitir, abdicar, corte. Então, duas vogais, duas consoantes na mesma sílaba, na mesma palavra, em sílabas separadas, tá? Outros tipos de encontros consonantais, né? Nós temos aqui, ó, há grupos de consoantes, gente, que não se separam, tá? Por exemplo, esses prefixos aqui, ó, PN, tá? PSI, GNO, eles não separam, tá? Neu, psi, gno, tá? Quando você encontrar essas palavras aí na divisão silábica, na separação de sílabas, elas vão ficar juntas, tá, gente? Pneumatologia, pneumonia, tá? Psicologia, psicose, psicografia, todas essas palavras elas vão seguir a mesma ordem, a mesma sequência, tá? Aí tem algumas características aqui, né? Quando iniciais são inseparáveis, tá? Quando média, elas criam uma pronúncia mais difícil, tá? Essas palavras aqui, ó, GNO, DG, AP, tá? Ela vai ter uma pronúncia mais difícil, porém vai estar na mesma sílaba, beleza? Vamos lá, dando sequência aqui. Aqui nós encontramos aqui nós temos uma palavra formada por prefixo grego, orto. Orto quer dizer correta, tá, gente? Então tem aqui, ó, ortoepia, que faz o quê? Ele vai tratar das pronúncias do som, né? Correto, tá? Aí trata da pronúncia adequada dos fonemas e das palavras de acordo com a variedade padrão da língua, tá? A ortoépia trata de pronúncia correta das palavras. Quando as palavras são pronunciadas incorretamente, comete-se cacoépia. Palavrinha complicada de dizer, viu? É comum encontrarmos erros de ortoépia na linguagem popular, mas descuidadas e com tendência natural para a simplificação. A gente estudou isso aí em figura de linguagem, variação linguística, né? Lembrando que na fala não existe erro. O erro na fala é quando eu falo e você não entende. Por mais bonita que a palavra seja, se não tiver comunicação, então está tendo um erro, tá? Mas quando alguém fala errado, por exemplo, a palavra planta, ela diz pranta, né? Quando a palavra melhor, ela diz mió. Só um exemplo, tá? Então, isso aí é uma ortoépia. Ela fugiu da norma correta de falar, tá? Então, quando isso acontecer, nós chamamos de ortoépia. Aí aqui eu tenho aqui alguns exemplos, né? Tem gente que fala advogado, ou estrupo, cardeneta, pneu, né? Abóbora,
prostar. Então, isso aí são formas incorretas, tá, de se pronunciar uma palavra. Então, quando se pronuncia de forma incorreta, é o que chamamos de cacoépia. Beleza? E aqui a gente chega na prosódia. O que é a prosódia? A gente trata da acentuação e da entoação adequada dos fonemas de acordo com a variedade padrão da língua, tá? A prosódia trata da correta acentuação tônica das palavras. Cometer erro de prosódia é transformar uma palavra paroxítona em oxítona ou uma proparoxítona em uma paroxítona, tá? Um erro clássico aqui, clássico, né? As pessoas falam aqui, né? Rúbrica, tá? Rúbrica, mas o correto é rubrica, tá? Sútil, ao invés de sutil. Condor, em vez de condor, e por aí vai. Toda vez que isso acontecer, tá? É um erro de prosódia, né? É a pessoa trocar privilégio, que é o correto, e falar privilégio, tá? Então, quando isso acontecer, nós iremos ter esse erro de prosódia, tá, gente? Então, pessoal, ficamos por aqui por hoje, tá? Vou deixar um exercício aqui do livro na parte na plataforma para vocês. Lembrando que essa aula de hoje você vai encontrar no livro de língua portuguesa, tá? Na parte da gramática. Então, façam lá e mandem no fórum se possível, porque a participação de vocês é muito importante, tá certo, pessoal? Então, tenham um bom dia, tá? Um bom início de semana e amanhã nós voltaremos com literatura ou produção textual, eu não lembro qual é, certo? Tenham um bom dia e tchau, tchau.